Oi, pessoal, tudo bem? Estamos em mais uma aula de geografia, onde hoje nós estamos na parte 2 e vamos falar sobre as políticas públicas. E hoje nós vamos falar sobre voltado, para a moradia e a saúde, direitos dos cidadãos brasileiros. Então, indo lá para a nossa apostila, a gente começa. Moradia. Você estudou que a Constituição é o principal documento que orienta, entre outras coisas, os direitos e os deveres da sociedade brasileira. Em um dos artigos da Constituição, a moradia é destacada como um dos direitos do cidadão. Leia a seguir. Artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Então, E aí nós vemos pelas imagens, a primeira imagem, conjunto habitacional de programa federal em Casa Nova, e a segunda imagem, o movimento dos trabalhadores sem teto, o MTST, que é um movimento social que promove manifestações pelos direitos constitucional à moradia. Então essa é uma foto de uma manifestação em São Paulo. Lembrando, pessoal, que está na Constituição o direito à moradia. Então, eles estão lutando por um direito que está na nossa Constituição, tá bom? A moradia está relacionada à dignidade humana e ao direito dos cidadãos de ter um padrão de vida que promova sua segurança, saúde e bem-estar. No entanto, nem todos têm acesso a esse direito, tanto por não terem uma moradia, como por morarem em um local sem boas condições de saneamento básico, por exemplo, sem esgoto sanitário. Moradias precárias. No Brasil, tanto em áreas rurais como em áreas urbanas, parte da população vive em moradias precárias ou está em situação de rua. Há muitas moradias sem sistema de saneamento básico, que garanta água potável e tratamento de esgoto. Nas periferias das cidades, moradias são construídas em encostas de morros, em margens de rios, sem infraestrutura adequada e correndo risco de deslizamento e enchentes, por exemplo. Geralmente, as famílias de baixa renda que se instalam nessas áreas. Nos centros urbanos, as moradias e os terrenos são mais caros por causa da localização, porque é a região do município com maior disponibilidade de infraestrutura e nos serviços. Então, nós temos aí, a imagem de algumas moradias precárias em situações de risco, No caso, a primeira é uma moradia construída nos dois lados das margens de um rio do município de Padre Paraíso. E aí embaixo nós temos as áreas de encostas, que são consideradas de risco para a construção de moradias, porque podem ocorrer deslizamentos, colocando em perigo a vida de moradores, Sem contar que é o que diz, assim, infelizmente, falta de saneamento básico, como uma água potável, como tratamento de esgoto, o que é digno a qualquer ser humano. Ao longo dos anos, sucessivos governos têm implementado projetos de habitação para atender a população de baixa renda. Nesses casos, o governo adota medidas que têm por objetivo facilitar a compra do imóvel. As condições e a localização da moradia podem afetar a qualidade de vida de uma pessoa. Por quê? Antes de eu responder essa questão, gente, eu vou falar sobre esses programas habitacionais que os governos fazem, tá? Aqui em Limeira nós temos, por exemplo, o CDHU, e esses programas, eles auxiliam as pessoas a comprarem imóveis pagando bem pouquinho por mês. Muitas vezes, muito menos do que é um próprio aluguel de uma casa. Então, eles pagam um pouquinho por mês, pelo custo do empreendimento, mas eles não pagam aluguel mais e vão ter a casa própria, O que a grande luta é que exista mais incentivo a esses projetos de moradia para que mais pessoas tenham acesso a comprar, tá bom? Então, ali está perguntando,
se a localização da moradia pode afetar a qualidade de vida de uma pessoa e se a resposta for sim, por quê? Então, nesse caso, sim, ela pode afetar sim, porque as moradias precárias construídas sem infraestrutura adequada em locais considerados de risco afetam a segurança dos moradores, pois estão sujeitas a deslizamentos, enchentes, presença de animais e de insetos transmissores de doenças. Maior tempo gasto em meios de transporte para se deslocar ao centro da cidade, entre outros. Né? Então, sim, traz sim, porque pode ter ali animais peçonhentos, né? Em costas de morro pode acontecer deslizamento. E agora nós vamos falar sobre a saúde, que também é uma política pública, tá? A população tem o direito à saúde por meio de órgãos públicos. É dever do governo promover políticas públicas como construir hospitais, contratar profissionais, fornecer medicamentos para atender às necessidades da população e garantir qualidade de vida. É o que nos garante o artigo 196 da Constituição, reproduzido a seguir. Então, artigo 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença, de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então, também está na nossa Constituição, artigo 196, falando que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Atendimento em Hospital Público de Brasília, onde toda a população tem o direito a receber serviços de saúde gratuitamente. O órgão responsável pela gestão da saúde pública no Brasil é o Ministério da Saúde, e seu principal programa é o Sistema Único de Saúde, o SUS. Por meio desse sistema, todos os cidadãos têm acesso aos serviços de saúde gratuitos. No entanto, são encontrados problemas, sobretudo quando há casos de doenças mais complexas. Então, no Brasil, pessoal, nós temos um SUS, né, que é o Sistema Único de Saúde, que ele é gratuito a toda a população, todos têm direito ao acesso aí ao SUS, até mesmo porque na nossa Constituição está dizendo que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, né? Contudo, ele não é considerado, eu, por exemplo, não considero um serviço gratuito, né? Porque a gente paga altos impostos no Brasil e, portanto, é nos oferecido aí um serviço de saúde, né? Então, a gente tem que lembrar, lógico, o SUS é um ganho do Brasil, tem países que não têm, mas a gente também tem que priorizar aí um atendimento de qualidade, porque é direito da população. E é dever do Estado manter aí esse atendimento de qualidade, uma vez que nós pagamos altos impostos, né? Então vamos lá. Leia o cartaz de campanha divulgado por um órgão público e marque a alternativa correta. Família nota 10, não hospeda mosquito Aedes aegypti. Então aqui nós temos um cartaz informativo da Secretaria de Saúde de Brasília sobre a dengue, né? É um cartaz de 2016. Então eles pedem que a gente marque a alternativa correta. Ao ler todas as alternativas aqui, a gente sabe que é um cartaz de conscientização sobre a saúde e medidas que devem ser adotadas para evitar focos de acúmulo de água e a proliferação do mosquito transmissor da dengue. Leia o texto e responda as questões. 1/3 dos brasileiros vive em cidades sem hospitais com tratamento contra o câncer, diz estudo. Um estudo da Controladoria Geral da União revelou o tamanho assustador de uma dívida do nosso país com os cidadãos. 1/3 dos brasileiros que vivem em cidades não têm hospitais do SUS com tratamento contra o câncer. 11 meses foi o tempo que a Cleide teve de esperar para conseguir uma vaga para fazer a primeira sessão de quimioterapia. Cleide mora em Iranduba, a 20 quilômetros de Manaus. O Amazonas tem só um hospital para tratar pacientes com câncer. O relatório da Controladoria Geral da União afirma que o Amazonas precisaria de pelo menos
mais 8 hospitais habilitados para o tratamento do câncer. A CLEIDE e pelo menos 1/3 da população brasileira, mais de 66 milhões de pessoas, vivem em regiões sem hospitais oncológicos, regiões que a Controladoria Geral da União chama de vazios assistenciais. São várias espalhadas por todo o país. A Maria Alice também sabe o que é viver num desses vazios. Mora em Santa Inês, a 250 quilômetros de São Luís, no Maranhão. Ela precisou ir para o Piauí, viajar mais de 300 quilômetros para conseguir fazer o exame. Fiz em Teresina. Ainda paguei as passagens, tudo. Aí fica difícil para a gente. Então a gente vê, né, que apesar de termos o SUS, nós temos aí muitas falhas no atendimento, né? Então, ali mostrou para a gente alguns relatos de como que é o atendimento em alguns lugares do nosso país, onde até tem o SUS, mas falta hospitais especializados, que nem nesse caso, hospitais oncológicos, hospitais referente ao câncer, né, que tratam o câncer, e que é uma doença devastadora e que quanto antes for diagnosticado, quanto antes for tratado, as chances de ter aí uma boa recuperação, um bom tratamento, são maiores. O texto aborda um sério problema de política pública no Brasil. Qual é? É a falta de hospitais especializados no Brasil para o tratamento de pessoas com câncer. Quais as consequências do problema apresentado nos textos para as pessoas? A saúde das pessoas fica comprometida pela dificuldade no tratamento da doença, além da demora para se conseguir o atendimento. Ele ocorre em locais distantes das moradias das pessoas, obrigando-as a se deslocar por um longo percurso até encontrar um médico especialista. Infelizmente, né, pessoal? Então, para finalizar a nossa aula, gotinhas de saber, vacina, saúde, direito e cidadania. Aliadas à população na prevenção de adoecimentos e mortes, as vacinas têm missão de proteger o corpo humano. Elas ensinam o sistema imunológico a combater vírus e bactérias que desafiam a saúde pública. Febre amarela, poliomielite, gripe, sarampo, rubéola, rotavírus, coqueluche, meningite, tuberculose e hepatite são alvos do calendário de vacinação brasileiro, com oferta gratuita de imunização pelo Sistema Único de Saúde em cerca de 40 mil unidades básicas de saúde em todo o país. A população brasileira tem acesso gratuito a todas as vacinas recomendadas pela OMS, a Organização Mundial da Saúde. Ao todo, são 17 vacinas que combatem mais de 20 doenças. Há quase 3 décadas, a Lei de número 8.069, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, torna obrigatória a vacinação das crianças, nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. E de acordo com o Decreto 78.231 de 1976, é dever de todo cidadão submeter-se e os menores dos quais tenha guarda ou responsabilidade às vacinações obrigatórias definidas pelo calendário nacional de imunizações. Então, é direito da criança ter aí as vacinas em dia, né? E é dever da família levá-los. Campanha Nacional de Vacinação, poliomielite e sarampo. Então, esse é um cartaz que está falando sobre a vacina, né? E aí nós temos 2 perguntinhas. A primeira é de cunho pessoal. Você sabe quais vacinas já tomou em sua vida? Pergunte aos seus familiares algumas delas e escrevam a seguir. Não precisa ser todas, tá, pessoal? Qual é a importância de vacinar a população? Por que é importante, pessoal, essa vacina? Todas as vacinas, né, que foram desenvolvidas. É importante para garantir a saúde e evitar epidemias de doenças, reduzindo assim a mortalidade infantil e aumenta a expectativa de vida. Então, por exemplo, incidências de casos, né, como de poliomielite, coqueluche, febre amarela diminuíram muito por conta da vacina. Então, são doenças que afetavam muita população, foi desenvolvida a vacina e aí, com isso, as pessoas passaram a não adquirir mais essa doença ou
ter casos assim, recorrências mínimas, né? A gente está num período de pandemia mundial, estamos atrás aí da vacina, algumas já com sucesso, logo estarão aí para a gente tomar, e a gente toma vacina justamente para isso, para evitar novas insurgências aí de epidemias, tá bom? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Se ficou alguma dúvida, levem para a live, que a Pro vai ter muito prazer em ajudá-los. Um beijão!